Você que é eleitor, ou que ainda não tem idade para votar, ou que já tem idade para votar, mas já não precisa mais votar, conhece a história do voto no Brasil? Você saberia dizer se votamos apenas em regimes democráticos? Ou se o voto universal, aquele que todos podem votar, sempre existiu no Brasil? E hoje, podemos dizer que o nosso processo eleitoral é transparente? E quais as transformações que o voto teve ao longo do tempo para que chegássemos ao modelo de voto que temos hoje? Essas e muitas outras questões estaremos tratando neste que é o primeiro vídeo da série Sufrágio, a história do voto no Brasil. Enquanto ato político, o voto surgiu no Brasil junto com o processo de colonização a partir de 1530. Para ser mais específico, foi em 1532 que ocorreu a primeira eleição para a Câmara Municipal de São Vicente. Na nossa história colonial até os dias atuais, o voto sofreu grandes transformações e alguns fatos se destacam nesse processo. Até 1821, o voto se dava apenas em âmbito municipal. Não existiam partidos políticos. O voto era aberto e as eleições contavam com a participação de apenas os homens livres. As eleições eram marcadas por fraudes. A principal curiosidade dos votos no período colonial era que os homens livres, analfabetos, podiam votar. Já na fase imperial, era possível eleger deputados e senadores das câmaras do Império. Semelhante ao período colonial, as eleições no período imperial também eram marcadas por muitas fraudes e havia um mecanismo chamado de voto por procuração, onde a pessoa transferia o seu poder de voto para uma outra pessoa. Também era muito comum a utilização de títulos de eleitor falso. O voto naquela época era censitário, ou seja, apenas uma pequena parcela da população tinha direito ao sufrágio. No caso, de acordo com a Constituição de 1824, era necessário ter um mínimo de renda para poder votar. Segundo a Constituição que vigorou durante o Império, a estrutura política do Brasil era dividida em 3 níveis: municípios, províncias e governo central, sendo que as eleições eram realizadas de forma indireta para a Câmara dos Deputados, Senado e Assembleias Provinciais, e diretamente para câmaras municipais e juízes de paz. Essas eleições aconteciam em 2 etapas. Na primeira etapa, os votantes, é um termo que designava os cidadãos que votavam em primeiro grau, escolhiam os eleitores. Na segunda, aqueles que tivessem sido escolhidos como eleitores votavam nos deputados e senadores. Para ser votante, era necessário que o cidadão tivesse uma renda mínima de R$ 100 mil anuais. Se quisesse ser eleitor, deveria ter uma renda mínima anual de R$ 200 mil. Para ser deputado e senador, a renda mínima anual tinha que ser de R$ 400 e R$ 800 mil, respectivamente. Parte significativa dessas regras duraram até 1889, com o fim da fase imperial do Estado brasileiro. Com a proclamação da República, a família real foi destituída e o chefe do executivo passou a ser escolhido entre a população. Adotando o presidencialismo, Prudente de Moraes foi o primeiro eleito para o Executivo Federal. Mas se por um lado a possibilidade de poder escolher um presidente pôde ser vista como uma conquista, por outro lado, esse poder se concentrava nas mãos de poucos. O voto ainda não era um direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, integrantes do clero, estes estavam impedidos de votar. De 1889 a 1930, vivemos um período chamado de República Velha, que se dividiu entre a República da Espada, de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, e a República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de Cabresto. Nesse período, o país ainda era majoritariamente rural e tinha no coronel uma figura de autoridade sobre o poder local. Geralmente um fazendeiro rico que usava de seu poder econômico para obter poder político,
O coronel coagia seus apadrinhados a votar no candidato indicado por ele. Como não existia uma justiça eleitoral independente e idônea, a prática de coação de eleitores eram comuns nas mesas eleitorais. Também eram comuns o registro de votos de pessoas que já haviam morrido ou que nem existiram. Mesmo tendo a possibilidade de participação popular através do voto, na prática as eleições eram caracterizadas por um jogo de cartas marcadas. Com a chegada de Getúlio Vargas, o país passa por transformações sociais, políticas e econômicas. No campo eleitoral, destaca-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Também houve a instituição do voto feminino e do voto secreto. Assim, o processo eleitoral tornava-se mais amplo, transparente e idôneo. Contudo, apesar dos avanços nos primeiros anos de governo, a era Vargas ficou marcada pelo período do Estado Novo e da suspensão das eleições. Em 1945, com o fim do Estado Novo, inicia-se a maior experiência democrática até então vivida no país. Pela primeira vez, as mulheres que tinham direito ao voto desde 1932 puderam votar para presidente. E até 1964, ainda que de maneira conturbada, foram eleitos 4 presidentes através do voto popular. Como ficou o voto durante a ditadura militar? Ao contrário do que muitos pensam, o período da ditadura militar não significou a ausência completa das eleições. Contudo, elas se limitavam a apenas alguns cargos. Durante os 20 anos de ditadura militar, não ocorreu eleições diretas para presidente da República no Brasil. Os chefes do Executivo Federal eram eleitos indiretamente, sendo que alguns deles foram eleitos através de um colégio eleitoral. Já as eleições para o Legislativo Federal continuaram a ser diretas. O sistema partidário vigente na época era o bipartidarismo, instituído pelo Ato Institucional 2, que considerou apenas o Arena e o MDB como partidos políticos legítimos. Uma curiosidade, o Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido dos militares. Com o fim da ditadura militar, o Arena se dissolveu e se transformou no PDS, Partido Democrático Social. Mas mais para frente, ele tornou trocar de nome e se transformando no PFL, Partido da Frente Liberal. E depois tornou trocar de nome e se transformou no DEM, que atualmente é conhecido como Democratas. O MDB é um partido que fazia oposição aos militares. É um movimento democrático brasileiro, de Ulisses Guimarães, José Sarney, Michel Temer. De origem inicial com o espectro político de centro-esquerda, o MDB atualmente se figura no centro-direita. A outra manchete de hoje: passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram, agora os políticos falam para a multidão. O Jornal Nacional começa daqui a 1 minuto. Em 1984, o movimento pelas diretas já tomou as ruas do país. No ano seguinte, José Sarney assume como o primeiro presidente civil em mais de 20 anos. A escolha, porém, foi feita de forma indireta. José Sarney era vice-presidente de Tancredo Neves, que adoeceu durante as eleições e acabou falecendo antes de tomar posse como presidente. No mandato de Sarney, foi promulgada a nova Constituição Federal, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Além de avanço nos campos dos direitos civis e sociais, os direitos políticos também foram expandidos, consolidando tanto o voto universal e secreto quanto a idoneidade das eleições, com o trabalho das justiças eleitorais e da urna eletrônica, que foi implementada em 1996. A Constituição Cidadã implantou o voto facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, para idosos acima de 70 anos e para pessoas analfabetas. Dessa forma, o voto hoje no Brasil pode ser considerado universal, independente de critérios como renda, raça ou religião. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da
da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Observando a história do Brasil, percebemos que, mesmo durante o período em que o Brasil estava na ditadura militar, ou antes, lá no período colonial, onde o país nem era independente, o sistema de votação no Brasil sempre esteve presente. Acontece que, em democracias, o uso do voto é mais amplo e o processo eleitoral tende a ser livre de influências de quem exerce o poder. Diferente, por exemplo, do que acontecia durante o regime militar, em que as regras eleitorais eram alteradas para que os militares mantivessem o controle de quem ocupava os cargos eletivos. A ideia de democracia está ligada à participação política. Portanto, o espaço dado ao voto nesse mecanismo de escolha popular costuma ser mais amplo nesse tipo de regime político. Se na fase imperial ou colonial de nossa história o voto se limitava na escolha de cargos do legislativo, a fase republicana, salvo durante o Estado Novo, que foi de 37 a 45, e da ditadura militar, que foi de 64 a 85, o voto passa a ser utilizado também para a escolha do poder executivo. Com o fim do regime militar, voltamos a viver uma experiência de democracia, onde o voto serve tanto para escolher cargos para o executivo, que são os prefeitos, presidentes, governadores, também para o legislativo, que são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Ao longo da história nacional, ocorreram inúmeros momentos de insatisfação social com a política nacional. Houve momentos em que esta insatisfação chegou à urna eleitoral. Antes de 1996, a cédula ainda era de papel, o que permitia que o eleitor votasse em quem ele quisesse, inclusive em candidatos que nem existiam. Em 1987, houve um surto de dengue na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Havia uma insatisfação popular contra o poder público que não interviu com medidas eficientes contra o transmissor e os focos de mosquitos na região. Nas eleições de 14 de dezembro de 1987, como forma de protesto e de chamar a atenção do poder público, a população elegeu o Mosquito, que obteve 29.668 cédulas escritas com seu nome depositadas nas urnas. E o segundo lugar foi Magno Pires da Silva, que recebeu 26.633 votos. Apesar da vitória, os votos angariados pelo candidato Mosquito foram anulados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo. Dessa forma, tomou posse o segundo colocado na votação. O novo prefeito, após a posse, iniciou medidas de combate ao transmissor e à doença. Em 1959, a população de São Paulo elegeu um rinoceronte como vereador da cidade. O animal conhecido como cacareco havia sido emprestado pelo Rio para a capital paulista para a inauguração do zoológico municipal. No mesmo período, uma imensa insatisfação com os políticos e com a Câmara dos Vereadores inflamava a sociedade paulistana. A presença e popularidade do animal serviu de inspiração para o jornalista Itaboraí Martins, do jornal Estado de São Paulo, a lançar a candidatura de Cacareco como vereador do município de São Paulo. E o resultado foi surpreendente, o rinoceronte recebeu quase 100 mil votos nas eleições. Tal fato foi noticiado até no exterior. A revista americana Time chegou a noticiar que era melhor eleger um rinoceronte do que um asno. Após o fim do regime militar, em 1988, cantores da MPB fizeram shows para comemorar a soltura do último preso político do regime militar no país. Os jornalistas dos jornais Planeta Diário e Caceta Popular, mais tarde conhecidos como Caceta e Planeta, lançaram a candidatura do conhecido Macaco Tião, pela legenda do Partido Bananista Brasileiro, para prefeito do Rio de Janeiro. A campanha foi uma forma de frustração contra os políticos da cidade. O primata era conhecido por ser mal-humorado e pelo costume de jogar fezes e restos de comida nos visitantes do zoológico municipal. Estima-se que o animal teria recebido cerca de 400 mil votos e, se caso a sua candidatura fosse real, ele teria chegado em terceiro lugar dos 12 candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Como vimos, o voto tem uma longa trajetória no Brasil.
Nem sempre ele foi sinônimo de democracia, tendo em vista que ele foi adotado tanto em momentos de repressão e exclusão política, quanto em momentos politicamente democráticos e mais abertos. De todo modo, é praticamente impossível pensar em uma democracia sem voto. E para garantir a efetividade desse mecanismo, é essencial que o processo eleitoral seja idôneo, limpo e transparente. Momentos como a República Velha, 1889 a 1930, exemplificam muito bem a necessidade de um processo que de fato garanta a liberdade de expressão da população. Hoje, ainda que questionado por alguns, a urna eletrônica, junto com o restante do processo eleitoral, que inclui as justiças especializadas, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral, possuímos um sistema avançado de eleição, sendo considerado um modelo internacional. Contudo, é necessário compreender que, para além de um bom processo eleitoral, é imprescindível que haja também bons eleitores. O longo caminho percorrido para garantir o sufrágio universal, secreto, para cargo de executivo e legislativo, só será válido se cada eleitor tiver consciência da importância e seriedade do seu voto, e de conhecer melhor seu candidato e das instituições políticas do país. Caguei para ser preto. E antes de terminar aqui, eu não poderia deixar de agradecer o meu amigo Júnior Rocha, grande produtor musical, professor de acordeon e um apoiador do canal Mosca na Sopa. Tamo junto, meu parceiro!